Glória a Deus. Eu quero saudar todos com a preciosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar o Senhor Jesus por esta oportunidade, pela sua bondade sobre a nossa vida. Louvo a Deus também pela vida do César, sua mãe, irmão Alexandre, que me trouxe, servo do Senhor. E eu creio que o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para você nessa oportunidade preciosa, que você prestaste bem atenção naquilo que o Espírito do Senhor vai ministrar na sua vida. Mas antes disso também quero mandar um abraço para minha esposa, os meus filhos que estão me acompanhando. Vimos aqui também nossa irmã Neia, da cidade de Cunha, que está nos acompanhando, da onde viemos ali. E estamos agora 3 meses na cidade de Guaratinguetá, onde o Senhor Jesus nos enviou ali. Estamos fazendo uma obra do Senhor e congregando com meu pastor Geraldo Cursino, um servo de Deus, um homem de oração. E estamos aqui nessa noite debaixo da sua proteção, e que o Senhor possa também agora falar aos nossos corações pela palavra. E a palavra que eu quero ministrar para você nessa noite se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Estamos diante de uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu e enviou a essa igreja de Corinto. Só que esta igreja que Paulo escreve é uma igreja formada em uma das suas missivas, em uma das suas viagens missionárias. Paulo, na segunda viagem missionária, tem um contato com a igreja de Corinto. Então Paulo, pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito do Senhor, consegue dentro desta cidade formar a igreja, ou dar continuidade naquilo que Cristo diz na tua palavra acerca da missão e a pregação do Evangelho. É interessante que esta igreja que Paulo formou é uma igreja que está sobre uma grande influência de adoração no princípio. Quando lemos a história da igreja de Corinto, vemos que é uma igreja que tinha as suas ideologias próprias a respeito daquilo que eles acreditavam. Essa igreja de Corinto é uma igreja que está sobre uma cultura grega, e falar sobre a cultura grega é vermos de fato a adoração a vários deuses. Mas pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paulo consegue mudar a história dos coríntios, e aquilo que era uma adoração completamente errada, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo entrou dentro desta cidade e conseguiu trazer a adoração genuína. Porque Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o espírito em verdade é a essência
da própria revelação que Deus deu para que o homem pudesse conhecê-lo, não adorando ele por aquilo que é palpável, visível, ou por aquilo que é completamente abstrato. Não, Jesus diz que Deus é espírito, e importa que todos que o adorem em espírito e em verdade. Mas é interessante que quando Jesus estava ministrando ainda sobre esta terra, ele deixou uma promessa, deixou um legado para a sua igreja sobre esta terra, dizendo que eles continuariam a sua missão, eles dariam continuidade à sua obra e o ministério da graça através do Espírito Santo. E este Espírito seria aquilo que eles receberiam como revestimento de poder, seria aquele que iria orientá-los, ensinar e trazer a revelação genuína do Pai, para que o homem na terra pudesse compreender as coisas celestiais. Então Paulo, no seu capítulo que lemos agora, vai tratar sobre este relacionamento, sobre esta conduta, sobre esta revelação. Paulo, no capítulo 1, vem mostrando, vem afirmando neste prólogo e mostrando a essência desta igreja. Paulo vem falando que esta igreja é uma igreja completamente enriquecida, é uma igreja que está completamente envolvida no conhecimento de Deus. E Paulo diz, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, por causa da manifestação do dom do Espírito que estava sobre a vida deles, ou seja, havia uma liberdade espontânea do Senhor agindo, operando sobre cada coração dos irmãos da igreja de Corinto. Então Paulo vem mostrar o detalhe desta revelação. Paulo diz que aquilo que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu e nem sequer subiu o nosso coração, entre parênteses, Paulo está dizendo aquilo que é adquirido, ou uma aquisição de conhecimento humano, que vem pelo ouvido, que vem pelo olho, ou aquilo que é gerado dentro do nosso coração. Paulo diz, a manifestação de Deus não vem aqui, é muito mais além daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós sentimos. Paulo diz que existe um poder sobrenatural, existe uma essência de Deus para a revelação no nosso coração, e esta essência só vem por intermédio do Espírito. Então Paulo está expondo este evangelho da graça à igreja de Corinto, dizendo, mas o Espírito nos revelou. O Espírito é aquele que revela, o Espírito é aquele que tira o pano, é aquele que tira a cortina, é ele que pega o homem na sua mais simples conduta e o leva ao conhecimento mais profundo do nosso Salvador. Paulo está dizendo que o evangelho não é um evangelho simples, somente por aquilo que nós exercitamos. Não, o evangelho ele é tão simples, mas tão poderoso, por causa da revelação do próprio Deus dentro da nossa vida, e isto só vem por meio do Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito revela as profundezas de Deus. Paulo diz que o Espírito traz a vontade do Cristo vivo dentro do nosso coração, e Paulo vem dizendo, através do Espírito, então, temos a revelação deste conhecimento, temos a revelação deste Deus, temos a revelação deste Salvador, deste Criador, aquele que tem por natureza própria a eternidade, vem, se faz presente e se manifesta sobre o nosso coração, tudo por causa da intervenção do Espírito. O Espírito do Senhor para este século tem que ser aquele que vem relacionar a sua comunhão dentro de nós. Nós precisamos entender que a intimidade com o Criador vai levar em conta aquilo que nós levamos em relação do conhecimento dele por meio do Espírito. Então Paulo diz que a revelação suprema, magnífica e soberana para o homem aceitar a fé e conhecer o verdadeiro poder do Evangelho virá pela virtude do Espírito Santo. É o Espírito que convence o homem das suas ações, é o Espírito que convence o homem das suas atitudes e ainda leva o homem, após a conversão, a viver uma intimidade profunda com o seu Criador.
É Ele próprio, como Paulo diz, que Ele, o Espírito, penetra as profundezas do seu Criador. É Ele que entra nas profundezas de Deus e revela a vontade do Pai sobre a nossa vida. A partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador, Paulo diz que eu recebo o Espírito como um sinal da minha salvação, e eu recebo como garantia, como sendo o penhor até o dia da vinda do meu Cristo. Mas neste interim, o Espírito também tem um papel especial de nos levar a conhecer os mistérios do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, conhecer as profundezas do próprio Deus, e então entender e receber aquilo que foi proposto para mim e para você viver sobre esta terra. Paulo vem dizendo que nós não recebemos um espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, e este Espírito tem o poder de nos levar à intimidade do Pai. Este Espírito tem o poder de nos levar ao conhecimento intrínseco de Cristo Jesus. Ele nos faz enxergar, ou nos faz crer naquilo que foi dado gratuitamente por Jesus Cristo através do Calvário. Existe uma grande ausência de presença de Deus nesta geração. Existe uma escassez da presença de Deus no nosso meio, nas nossas vidas, na nossa conduta. É porque nós não conseguimos mais nos relacionar, viver, se entregar aos mistérios desta graça. Mas nós temos ainda a certeza que podemos provar, podemos viver, podemos completamente entrar em um mistério sobrenatural com Deus. Quando eu leio esta passagem, eu me lembro de Enoque. A Bíblia diz que quando Enoque conheceu o Senhor com 65 anos de idade, e 300 anos Enoque andou com Deus. Enoque viveu, Enoque se entregou, Enoque provou algo extraordinário vindo diretamente de Deus sobre a sua vida. E no tempo que Enoque conheceu Deus, não havia a peculiaridade que existe no tempo de hoje. Não existia o sistema para poder conduzir o homem a Cristo Jesus, não. Enoque conheceu o Senhor na sua simplicidade, e o Senhor viu tanto dele em Enoque, que viu que não era bom que Enoque visse a morte. A Bíblia fala que o Senhor então transladou Enoque. Eu fico olhando para esta passagem, vendo o nível da intimidade que Deus teve com Enoque, ou o nível da entrega que Enoque teve com Deus, e isto resultou em uma profundidade de relacionamento que Deus então resolveu tirar Enoque da terra e o transladar para a sua presença, para Enoque não ver a morte. Mas o que isso está relacionado com o texto que lemos? O Espírito que foi enviado por Cristo tem a mesma incumbência de levar o ser humano a conhecer aquilo que não foi revelado a homens naturais da vida. Porque Paulo diz que o homem natural não compreende e nunca vai compreender as coisas do Espírito de Deus, mas aquele que é espiritual discerne bem tudo. E de ninguém é discernido o que é isto. É aquilo que João diz na epístola: nós temos a unção, a unção nos ensina. Deixe-me falar, esta unção não é nada mais e nada menos do que a voz interior do Espírito. É aquilo que vai nos direcionar em toda a verdade. Jesus diz isso no Evangelho de João, no capítulo 14: o Espírito vos direcionará em toda a verdade. Então toda a verdade, todo o conhecimento e a profundidade de Deus vem por revelação através da comunhão com o Espírito Santo. E aí o homem consegue aprovar e viver em milagres. Ele consegue provar e viver o sobrenatural de Deus. Ele vai viver a vontade de Deus na terra. O exemplo claro disto é a igreja primitiva.
O Espírito era a força motriz, o Espírito era quem direcionava, o Espírito era quem conduzia. As viagens missionárias de Paulo, o Espírito o separou em Atos do capítulo 13 para essa missiva, e o próprio Espírito conduziu Paulo aos lugares certos. E os lugares que o Espírito não queria que Paulo ia, o Espírito não deixava Paulo ir. Ou seja, Paulo era submisso à orientação de Deus. Paulo vivia debaixo da orientação do Espírito. Isto foi o segredo do crescimento ministerial de Paulo. Os milagres realizados por Paulo foram pela ação do Espírito Santo. Tudo que Paulo realizou em palavras de poder e demonstração do céu veio por meio do Espírito. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo aí do outro lado, talvez a sua vida não tenha essa intensidade que eu esteja falando, talvez você não sente a presença dele como eu esteja falando, talvez você esteja distante do Salvador, talvez você não consegue relacionar as coisas espirituais com as espirituais, mas sempre você tenta compreender as coisas espirituais comparando ela com as naturais, e você não consegue encontrar Deus. Mas você vai encontrar Deus a partir do momento que você abrir o seu coração e ouvir a voz do Espírito para te conduzir. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito. Foi o Espírito que inspirou os profetas acerca daquilo que nós estamos vivendo. Foi o Espírito que conseguiu colocar na boca deles a palavra profética e aquilo que manifestou em Cristo Jesus. Ou seja, quer conhecer Deus? Conheça primeiro o Espírito. Conheça o Espírito Santo, conheça a sua virtude, a sua ação, se relacione com Ele, viva intensamente debaixo daquilo que Ele tem para você viver, e as Escrituras se abrirão, e você vai conhecer o verdadeiro Deus, você vai conhecer a intensidade deste poder, você vai começar a viver e andar e provar o sobrenatural de Deus, e automaticamente os milagres de Deus vai começar a manifestar sobre a sua vida. A sua vida de oração será uma vida diferente. Você terá grande poder e fortaleza para orar, porque Paulo diz em Romanos do capítulo 8 que até mesmo nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos leva a Deus e traz Deus para nós. É nós orando e o Espírito intercedendo e trazendo a resposta do próprio Criador sobre a nossa vida. Irmão, como que eu vou conhecer a profundidade de Deus? Ouça o Espírito, ouça a voz do Espírito Santo, e Ele vai te direcionar. Porque a partir do momento que você se relaciona com Ele, Ele se relaciona com você. A partir do momento que você se entrega a Ele, Ele envolve você nos mistérios da glória do Pai. Ele consegue te mostrar Cristo como Ele é, e a vontade de Cristo ser manifestado sobre a sua vida. Paulo entendia e conhecia este mistério da graça. Paulo compreendia o que o Espírito tinha para ele. E nesta noite eu quero dizer para você: o Senhor Jesus também quer te levar em um nível de conhecimento. Que conhecimento é esse? Não é um conhecimento que você tem por aquisição, assentado em uma faculdade, não. Eu falo do conhecimento da comunhão, do relacionamento, da intimidade com o seu Deus, com o seu Criador. Eu te garanto, quando o Espírito do Senhor possuir a sua vida com a verdadeira graça, você pregará diferente, você vai louvar diferente, você vai orar diferente, você vai ver a Bíblia de uma forma diferente. Parece que as palavras vão ter vida e vão saltar dentro de você, e você vai ouvir o poder deste Deus, você vai ouvir a voz deste Deus, você vai vivenciar o sobrenatural deste Deus.
e os milagres virão sobre a sua vida. A unção de Deus virá sobre você. O Espírito irá confiar ou delegar sobre você as manifestações dos dons espirituais que Paulo escreveu em Coríntios no capítulo 12. Nós precisamos entender, vivenciar, entrar e mergulhar nesta plena revelação. O Senhor veio sobre Ezequiel, pegou Ezequiel, mostrou a Ezequiel que havia um rio, e este rio descia, crescia, e o anjo mostrava a intensidade da sua profundeza. Quando Ezequiel não conseguia mais passar, porque dizia só passa nada, o anjo veio e recolheu Ezequiel e o colocou à beira do rio. O que é isso? A revelação não estava completa, não estava ainda o tempo da plenitude da revelação do rio do Espírito, mas veio na manifestação, na realização de Cristo Jesus. Jesus está conversando com a mulher samaritana e está falando para ela que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, uma fonte de água viva nascerá no teu interior e vai jorrar para a vida eterna. É a plenitude da revelação de Cristo Jesus, agora na manifestação do precioso Espírito para este tempo que nós estamos vivendo. Então Paulo está dizendo, só conhece a profundeza de Deus pela revelação, só conhece a revelação plena de Deus pelo Espírito. Só vai viver uma vida de milagre, só vai viver uma vida de unção, de poder, uma vida extraordinária, quando o Espírito do Senhor te arrebatar na tua presença. Porque a partir do momento que eu conheço, Ele vai começar a moldar o meu caráter. Quando eu sou moldado pelo Espírito, eu vou agora passar a andar segundo a vontade dEle. E quando eu estou submisso à sua vontade, o seu poder se manifesta sobre a minha vida. É por causa disso que nós estamos vivendo um tempo que não tem mais milagre, não tem mais a unção, não tem mais cura, não tem mais o grande mover do Pentecoste. É porque estamos focados naquilo que é terreno, estamos olhando para aquilo que é visível e não estamos acreditando verdadeiramente no poder de Deus. Paulo era instruído em toda a letra, Paulo era conhecedor, mas deixou para trás para ter um novo relacionamento com Deus. Você olhando para a Bíblia Sagrada, você não vê os apóstolos voltando de novo em Atos 2 para receber um novo enchimento do Espírito Santo, não. Você vê somente uma vez o Espírito sendo derramado. E Pedro diz que o Espírito é derramado para aqueles que lhe obedecem. Então quando o Espírito desceu foi uma vez, de lá para cá a ordem é comunhão. Comunhão com o Espírito Santo. A comunhão gera a presença gera o poder, e o poder gera os milagres. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo do outro lado, busque de Deus, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, e você vai viver milagres sobre a sua vida. Você vai começar a ver o Evangelho de uma forma diferente. Você vai olhar para Cristo crucificado e vai ver a intensidade do verdadeiro poder. Você vai começar a sentir o amor pelo Calvário. Você vai entender a crucificação e a intensidade do seu amor incondicional para com esta humanidade, e você vai chorar na presença dele, coisa que muitos nem mais fazem. Não choram, não clamam, não se entrega, porque vive as suas próprias ideologias, vive os seus próprios pensamentos. Mas quando Ele toma toda a direção, Ele vem, Ele age, Ele opera de uma forma extraordinária. Daí podemos dizer o que Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque o poder de Cristo é o poder que molda a vida do ser humano. Cristo é aquele que veio para transformar
uma geração e ser servos, ser da mesma semelhança a Ele, viver na mesma intensidade. É possível viver no mesmo impacto que Jesus viveu sobre esta terra, porque o Espírito de Cristo repousa sobre nós. É possível então provar a glória, a excelência, a plenitude da sua presença dentro do nosso coração. Que esta palavra possa falar no teu coração brevemente, para você conhecer um pouco mais deste Deus. E Paulo vem dizendo: quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Mas eu e você temos a mente de Cristo. Então Deus vai falar aqui e vai gerar dentro de você comunhão. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma especial. Quero orar para você rapidamente, em poucas palavras, junto com o nosso irmão César. Ele vai estar levantando um clamor neste momento. Que o Espírito Santo toque a sua vida. Lamaio, Senhor. Que você possa conhecer Deus na sua profundeza. Lamaios. Vem, Espírito Santo. Senhor Deus, Senhor Pai, nós clamamos a Ti, Jesus, em favor de cada ouvinte, de cada telespectador que está nos assistindo, meu Deus. O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que faz milagres, o Deus que salva, o Deus que liberta, Pai. Vai entrando, meu Deus, no lar de cada pessoa, meu Deus, que está nos assistindo, Jesus. Vai curando, vai libertando, vai transformando os corações, transformando as vidas, meu Deus, daqueles, meu Deus, que estão sem esperança, meu Deus. Tu és Deus de milagres, Pai. Abençoa, Jesus. Salva, cura, liberta, transforma. Entra com a tua providência. Abre a porta, Pai. Nós pedimos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. E você que foi tocado por essa palavra, se você ainda não serve a Deus, se você se distanciou dos caminhos do Senhor, faça conosco essa oração. Repita assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Me dá força, Deus, porque eu quero te servir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Everton, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E se alguém quiser chamar o Senhor para ministrar a palavra, passa para a gente os contatos do Senhor, redes sociais, número, etc. Glória a Deus. Então, no instante, está tendo somente o WhatsApp, que é o número da minha esposa, 996 19 70 53. DDD 12. DDD 12. 996 19 70 53. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, em nome de Jesus.